O tema da ministração de hoje é as circunstâncias da vida e a mão de Deus. As circunstâncias da vida e a mão de Deus. E hoje a gente começa com aquela pergunta que todos nós nos fazemos: o que você faz quando a vida te vira do avesso? O que você faz quando seus planos desmoronam, seus sonhos vão correndo o risco de nunca se realizarem, quando as notícias ruins chegam? Quando a realidade se torna dura e se mostra muito mais dura do que você imaginava ou pensava que pudesse ser. E nesses momentos da vida em que a gente fica se perguntando muitas coisas, existem duas reações possíveis. A primeira é a de vítima. A vítima, ela se pergunta por que isso está acontecendo comigo, por que Deus está permitindo isso na minha vida, por que Deus está deixando isso na minha vida. E aí a gente reclama e a gente começa a achar que nós estamos sendo tratados injustamente pela vida e até pela mão de Deus. Não queremos usar o nome de Deus, mas nós acabamos questionando muito o mover de Deus. E aí nós olhamos para aquelas pessoas que parece que são responsáveis pela nossa dor, pela nossa ferida, pela nossa angústia, pelas nossas tristezas. E olhamos para a vida e parece que a vida, ela em algum momento resolveu jogar contra a gente. Parece que em algum momento a vida resolveu se colocar contra nós. A segunda opção é a de se posicionar como um peregrino nessa vida, um buscador, alguém que busca, alguém que mesmo em meio à dor, ele pergunta: o que eu posso aprender com tudo isso? O que eu posso aprender? Que lição eu posso tirar de tudo isso que está acontecendo na minha vida? E aí a gente começa a agradecer a Deus e a gente resolve que a melhor forma de passar por esse período é servindo. Não é se recolhendo, não é se fechando, mas é servindo. É servindo aos outros em meio às dificuldades, e a gente vai confiando em Deus, que Ele está agindo mesmo nas piores, mesmo nas mais difíceis situações da nossa vida. Não negamos as dificuldades e as lutas, mas nós confiamos que o protagonista da nossa vida é Deus. Não sou eu, não é você, é Deus. E nós confiamos nisso. E nós falamos que Deus está no controle, embora muitas vezes a gente fala: não, Deus não tem nada a ver com isso, isso aqui é a escolha do fulano, Deus não está nisso, aqui é a escolha do ser humano. E a gente tem muita dificuldade nessa questão, porque existem momentos que tudo fica muito caótico, muito difícil de parar, de analisar, de interpretar. A história que nós vamos ler hoje no livro de Ruth é um exemplo perfeito dessa atitude de fé. Ela começa com uma família que por causa da fome tem que fazer escolhas difíceis. Através da jornada de Noemi, nós veremos como Deus trabalha nos bastidores da vida, usando as maiores dificuldades para preparar muitas vezes a sua maior obra de graça na minha história e na sua história. A questão é clara na nossa vida, é que todos nós em algum momento teremos que tomar decisões difíceis, decisões que não são agradáveis, decisões complicadas. E a questão clara é que nós raramente controlamos aquilo que acontece na nossa vida. Mas nós podemos escolher como nós vamos reagir diante das coisas que vão acontecendo na nossa vida. E às vezes na vida, nós vamos fazer escolhas erradas. Nós não acertamos sempre. Nós às vezes vamos tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, opções erradas. Vamos pagar um preço pelo nosso erro, sabemos disso. Muitas vezes nós não aprenderemos as lições certas até que a gente possa olhar para trás e olhar a mão de Deus, como Deus estava agindo naquelas provações, naqueles momentos da vida, de luta, de dificuldade da vida. Algo parecido aconteceu com uma mulher chamada Noemi. Você vai encontrar a história dela no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, e é uma história que começa com desespero, começa com ansiedade, medo, sofrimento, e ela termina com muito amor e muita alegria. E esse pequeno livro, só com 4 capítulos, mais ou menos 85 versículos, fala de uma gama de emoções, uma diversidade de emoções que começa com dor, passa por intriga, depois passa por romance, lá no final passa por felicidade. E ao longo do caminho a gente vai vendo um Deus por trás das coisas visíveis. Porque as coisas visíveis a gente não consegue atribuir a Deus, a gente atribui a pessoas. Fulano fez, Beltrano fez, Ciclano deixou de fazer, porque o fulano é o responsável pela minha tristeza, Beltrano é o responsável pela minha angústia, não, porque o fulano. E aí, nessas coisas visíveis, a gente não consegue ver a mão de Deus ali, por trás dessas coisas visíveis. O que significa que a verdadeira estrela do livro é Deus. É Deus que opera através das e às vezes apesar das decisões que nós tomamos.
Os versículos iniciais nós estaremos meditando agora, prepara o cenário para isso. Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Dessa história nós vamos tirar pelo menos 3 lições que vão nos ajudar, e o Espírito Santo vai nos ajudar a navegar por esses momentos difíceis da vida. Momentos que eu, como pastor, vou acompanhando na vida de cada um, lutas que eu vou acompanhando na vida de cada um, na história de cada um. E a minha função como pastor é dar o alimento que você precisa, é trazer a palavra que você necessita para esse momento da sua vida. E a primeira lição é que tempos difíceis, eles podem acontecer a qualquer momento da nossa vida. Não nos preparam, não mandam aviso, eles simplesmente acontecem, eles vêm. O livro de Ruth se inicia com um tempo e um lugar específico, dizendo que lá no tempo dos juízes houve fome na terra. Isso significa que a história se passa depois da morte de Josué e antes de Saul se tornar rei. Quando a gente lê no livro de Juízes, na época dos juízes, a gente pensa assim, olha, cada um fazia aquilo que era certo. E a gente achava que aquela era uma época sem Deus, era uma época que não se falava de Deus, mas isso não é totalmente correto. Esse foi um período em que as pessoas faziam o que achavam correto, sim, mas enquanto os juízes governavam, os judeus se voltavam muitas vezes para o Senhor. E aí quando esse juiz morria, as pessoas se voltavam para as práticas que entristeciam o coração de Deus. E era um ciclo de obediência, desobediência, julgamento, sofrimento, desespero e retorno ao Senhor. E depois do retorno ao Senhor, o ciclo iniciava de novo, obediência, desobediência, julgamento, sofrimento, desespero e retorno ao Senhor. Em Deuteronômio 28, 24, Moisés ele fez um alerta para o povo. Ele disse que se o povo se recusasse a obedecer ao Senhor, Deus amaldiçoaria a terra. Isso foi bem antes. O texto diz assim: na terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Isso significa que a fome ali na terra prometida não aconteceu por acaso. Não foi um fenômeno climático, não foi uma coisa do ambiente, que a gente pode dizer assim, não, seca, a fome, isso é coisa do clima. Não, irmão, Deus já havia avisado lá em Deuteronômio, muito antes, Deus já havia falado, se vocês desobedecerem, eu vou fazer descer cinzas do céu, vou transformar tudo em pó até que vocês sejam destruídos. Não aconteceu por acaso, irmão. Um período de seca, um período de fome que não acontece por acaso, foi mais do que um desastre natural. Deus usou a fome para enviar uma mensagem para o povo. Quando as pessoas me perguntam, pastor, você acha que Deus ainda fala com a vida da gente hoje? Eu tenho tanta dificuldade para ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Eu vou dizer uma coisa para você, não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar porque Deus ele tem um número de uma chamada direta com você e rápida com você. A qualquer hora do dia ou da noite, quando Ele resolver te ligar, você não vai conseguir deixar Ele de lado. Porque Ele vai usar situações que vão atrair a tua atenção, Ele vai usar situações que vão fazer você se voltar para Ele. E não adianta deixar Ele no modo espera, não adianta deixar Ele na segunda chamada. Ele vai saber lidar com você, atrair a tua atenção e falar para você, olha para mim, olha para mim. E aí pode ser no meio da luta, no meio da dor, no meio de um sofrimento, no meio de uma situação imprevista que acontece, e a gente se volta para Deus, e aí Deus fala, aí sim, agora eu tenho tua atenção, eu queria falar com você. E Ele sabe fazer isso, irmão. Então Ele fala. A segunda coisa que a gente aprende aqui, é que os tempos difíceis nos forçam a tomar decisões difíceis, fazer escolhas difíceis. Se você fosse Elimeleque, o que você faria quando a fome atingisse a sua família? A terra ao redor de Belém era uma das mais férteis na terra prometida. Um homem que trabalhasse a terra
com afinco, ele iria alimentar a sua casa durante todo o ano, ia ter fartura durante todo o ano para sustentar sua família, mas a fome chegou. A seca chegou, a fome chegou, e para Elimeleque a resposta era simples. Ele pegou a família, juntou a família e falou: aqui não dá mais, vamos embora, aqui não dá mais. E aí junta todo mundo para ir para a terra de Moabe, porque lá tinha um solo fértil, as chuvas eram constantes, suficientes, e ele ajunta a família para ir para lá. O fato é que a Bíblia chama ele de Efraitita. E aí, isso nos fala que ele tinha uma origem distinta, era de uma família que tinha uma história naquela região. Fala de origem, mas isso não garante que ele tinha dinheiro, tinha provisões, tinha como passar por aquele período. E parece que o texto vai nos dizendo que as coisas deram certo por um tempo, sabe, irmão? Eles foram para Moabe, por um tempo as coisas funcionaram. E a gente também é assim. Às vezes a gente toma algumas decisões complicadas na vida, e no início parece que está tudo dando certo. No início parece que está rolando, está dando certo, está funcionando, está bem. Eles chegaram, se estabeleceram nos campos de Moabe, encontraram ali fartura para comer. A fome lá em Belém agora era uma lembrança distante. Mas sabe o que acontece, irmão? Às vezes, no meio daquele período que estava tudo dando tão certo, vem uma catástrofe, vem uma tragédia. Elimeleque morre. Eles estavam estabelecidos, estavam plantando, estavam colhendo, a família estava sendo sustentada, e aí de repente o chefe da família falece. Elimeleque morre. E a vida às vezes é assim, sabe? Às vezes a gente toma decisões achando que vai dar tudo tão certo. A gente faz escolhas achando que vai funcionar tudo tão bem. E no começo às vezes até funciona bem, mas funciona por um tempo, porque daqui a pouco vem uma situação que acaba ficando pior do que estava. E aí acontece isso com Noemi. E Noemi agora fica sem marido. Os 2 filhos ficaram sem o pai. Esses 2 filhos se casaram com 2 mulheres ali de Moabe, uma chamada Orfa, uma chamada Ruth. E aí, sabe o que acontece? Dizem que desgraça pouco é bobagem, né, irmão? Os 2 filhos também morrem. Morreu o marido, agora os 2 filhos morrem, e eles são enterrados ali em Moabe. E de repente 10 anos se passaram. Uma decisão que teve que ser feita, e se você tivesse no lugar de Elimeleque, talvez você também fizesse. Naquele momento você olharia e falaria: não está chovendo. E Elimeleque conhecia, ele sabia o que estava escrito no Deuteronômio. E aí tomou uma decisão. Saiu, no comecinho deu certo, plantaram, colheram, a terra era boa. E aí Elimeleque falece, e agora falecem os 2 filhos. 10 anos se passaram, irmão. 10 anos. Eu li em algum lugar sobre uma mulher que ela estava já para morrer, 69 anos. E ela falou assim: olha, eu não quero que escreve meu nome lá, eu quero que embaixo do meu nome lá, na minha lápide, vocês escrevam uma frasezinha pequenininha para mim. Ah, qual frase? E ela falou: vocês vão escrever assim: eu nasci, pisquei e acabou. E essa é a vida, irmão. A gente nasce, pisca e a vida passa. Ainda ontem os nossos filhos estavam mamando, eram de colo, estavam engatinhando. Ainda ontem a gente olhava e falava: gente, mas aí a gente descobre que a gente piscou, e aí acabou. Então nós podemos dizer a mesma coisa, porque a vida hoje é assim: os dias são longos e os anos são curtos. Estamos no mês de setembro, já vai acabar o ano. Os dias são longos, parece que não termina, são dias cansativos, mas os anos cada vez mais rápidos, mais curtos. O versículo 1, ele observa que Elimeleque, ele pretendia ir para Moabe por um tempo. E a gente tem coisas na vida que a gente assume que vai ser por um tempo. Eu vou fazer esse sacrifício por um tempo, eu vou me mudar por um tempo, eu vou viajar por um tempo, eu vou fazer hora extra por um tempo. Não, é só até as coisas chegar no lugar, é só até as coisas dar certo. Não, vai ser assim até encaixar, sabe? Eu ouço isso direto, irmão. É só por um tempinho, pastor. É só até chegar no lugar, é só até dar certo. E Elimeleque também pensou assim. Ele falou: eu vou para lá por um tempo, depois eu volto. Eu vou para lá só para poder acertar, ajustar minha vida, minha situação, cuidar da minha família, depois eu volto. Ou seja, não estava nos planos dele deixar Judá para sempre, ficar ali em Moabe.
Para ele era uma mudança temporária para um território estrangeiro. Mas a decisão foi tomada debaixo de pressão. Havia uma pressão, uma situação, uma dificuldade. E eu e você corremos um risco muito grande, sabe, irmão? De no meio do momento de pressão, de luta, dificuldade, talvez de dor, a gente tomar certas decisões. E às vezes toma decisões e diz, não, é só por um tempo. É só até as coisas chegar no lugar. É só até, não, é só um pouquinho. E aí a gente começa a trabalhar demais, ou a gente começa a fazer algumas coisas de menos, ou a gente começa, porque era só por um tempo, era só até dar certo. Não, eu vou para uma outra cidade, é só por um tempo, é só até dar certo. Ah não, não pastor, não. Deus, ele deixou bem claro, que os israelitas não deveriam ter nada a ver com os moabitas. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 e 6, olha o que a Bíblia diz: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer de seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Não façam um tratado de amizade com eles, enquanto vocês viverem. Tem hora, irmão, que a gente toma decisões não pela palavra de Deus, mas pelas pressões da vida. Tem hora que a gente faz escolhas e a gente parece que não vê outro caminho, e às vezes a Bíblia diz, não faça isso. Às vezes Deus fala, não é assim, não é para fazer desse jeito, mas a pressão está tão forte que a gente não vê outra maneira, e a gente fala, não, mas tem que ser, é só por um tempo, não vai ter problema, é só assim. Talvez Elimeleque não pretendesse abandonar o Senhor, migrando, indo lá para Moabe, mas na melhor das hipóteses foi uma coisa muito imprudente. O antigo inimigo de Israel, Moabe, teve origem, sabe aonde? Na relação incestuosa de Ló com as suas 2 filhas, lá em Gênesis capítulo 19, versículos de 30 a 38, dali surge esse povo, chamado Moabe. E aí, Elimeleque deixando a terra da bênção, para viver entre os pagãos, entre aqueles que Deus não queria que eles tivessem relacionamento, ele e a sua família estariam expostos à religião moabita, com toda a sua perversão, com tudo aquilo que desagradava a Deus. E eu acredito que Elimeleque sabia do risco, mas ele falou, não tem outro jeito, é só por um tempo, é só por um tempo. Olha, irmão, às vezes algumas coisas na vida, a gente precisa confiar tanto em Deus, que a gente precisa aprender a falar não. Às vezes é não para uma porta que vai se abrir. Às vezes está precisando e aquela porta se abre, e aí Deus vem e fala, não, não é para você pegar, não é para você fazer. E aí Deus fica guardando a minha decisão. E aí eu posso olhar e falar, mas eu tenho que pegar. E às vezes naquela porta vai vir a tua queda, naquela porta vai vir a sua ruína. Às vezes naquela porta virá a grande derrota da tua vida. E Deus simplesmente não queria que você olhasse o benefício material. Deus queria que você só obedecesse, que você olhasse e falasse, não, mas a palavra de Deus não me autoriza a fazer isso. Isso aqui não é muito certo. Mas Elimeleque, ele falou, não, é só por um tempo, não tem problema não. Os moabitas, Deus não, mas não tem problema, é por um tempo só. É só para alimentar minha família, alimentar minha casa. E a gente também é assim, sabe, irmão? O problema de Israel não era a falta de pão, não era a falta de chuva, não era a falta de cultura. O problema chamava a falta de obediência. O grande problema da nossa vida não é a falta das coisas, é a desobediência. O grande problema da nossa vida não é porque fechou as portas aqui, não é porque os clientes minguaram, não, irmão. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia o Senhor nos daria. O nosso problema é que na hora que nós somos testados na pressão, a gente desobedece. Quando a gente é testado na pressão, a gente desobedece. Eu tenho falado aqui, cuidado com os votos que se faz com Deus. A Bíblia diz que é melhor não fazer, porque se fizer, vai ser testado, vai ser provado. E aí a gente vai vendo que chega nessas situações da vida, não é porque deu errado, é porque desde o início eu não comecei na obediência. Não é porque deu errado, não é porque as portas se fecharam, não é porque a coisa está feia, não é porque... Não, irmão, é porque em alguma coisa, em algum momento, em alguma situação, eu abandonei certas coisas que um dia eu havia falado que eu faria, que eu seria, que eu me posicionaria diante de Deus. E aí eu me esqueci.
E de repente as coisas até estão fluindo, sabe, irmão? Até está dando legal. Mas o exemplo que a gente tem aqui, que depois de um tempo falece Moabe. E daqui a pouco tudo está dando certo, e daqui a pouco vai vir uma situação muito desagradável na sua vida. E acontece por quê? Porque eu já desobedeci aqui, mais um pouquinho que eu vou desobedecer, não tem problema. E aquela não foi a primeira fome na terra que manava leite e mel, e também não seria a última fome. Problema da vida da gente, irmão. Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. A gente acha que ter boas intenções ou boas motivações cancela ou anula o impacto das más decisões. Não importa se você gosta de regras, não importa se você não gosta de obedecer, se você concorda ou não, a única questão que Deus quer saber é se você vai obedecer. É só isso que Deus quer saber. Motivo, Deus sabe que você teria um monte para desobedecer, mas fé você terá para obedecer? Porque às vezes alguém vai falar, como é que pode você continuar vivendo assim, sofrendo, Deus não quer isso para a sua vida, é isso e aquilo, imagina, larga a mão de ser boba, Deus não quer isso, e Deus está lá só olhando. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes na vida, a gente vai passar tantas situações difíceis, mas tantas, que o mundo inteiro vai cair matando em cima da gente, falando, larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser boba. Não fica passando por isso, isso é bobagem passar por isso, Deus não quer que ninguém sofra. Mas hoje Deus está falando, não, a minha questão não é essa, a minha questão é obediência. Você é livre para ter a sua opinião, mas você não é livre para desobedecer sem consequências. Deus quer olhar do céu, e embora o mundo inteiro possa te jogar pedra, Deus quer olhar do céu e falar assim, muito bom, servo bom e fiel, muito bem. Quando alguém perguntar, por que você não largou, você fala, como é que você pode ficar com alguém que você não ama mais? Como é que você pode ficar numa igreja onde você não se sente bem mais? Como é que você pode ficar no trabalho que... E aquela hora que você vai dizer, porque eu sou temente ao Deus que eu sirvo, e eu sei que lá do céu Ele está olhando, e tudo que Ele espera de mim é obediência. Ele não espera bom senso, Ele não espera as minhas motivações para tomar as decisões, Ele espera obediência, é o que Ele espera. E às vezes a gente sofre tanto com isso aqui, sabe, irmão? As motivações, elas importam, mas na vida real, a obediência importa muito mais. Você pode ter 1000 motivos para faltar no seu trabalho, mas vai ter o desconto. Você pode ter 1000 razões para uma série de questões na sua vida, mas as consequências virão. Na vida o que mais importa é a obediência. E hoje, o que eu vejo são tantas pessoas dando desculpa esfarrapada para Deus, para desobedecerem, para desonrarem, para pecarem. A gente vai vivendo um tempo de turbulência tão grande entre o povo de Deus, que a gente arruma motivo para maltratar o outro, a gente arruma motivo e expõe motivações, e a gente é um tal de falar, não, mas eu sou de carne e osso, não, mas eu não tenho sangue de barata, não, mas se for comigo, não, mas, não, irmão. Deus está só olhando e falando, tudo que eu quero de você é obediência. E o mais incrível, a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. E quando a gente se coloca a obedecer, Deus também começa a trabalhar. Quando a gente começa a obedecer, Deus começa a restaurar, Deus começa a ajustar, Deus começa a agir. Mas primeiro de tudo, Deus quer ver a obediência. E é tudo que hoje a gente não vê, irmão. É tudo que hoje a gente está tendo muita dificuldade para enxergar. Você não pode fugir dos seus problemas. Eles vão te seguir para onde você for. Uma mudança de cenário não muda um coração. Mudar de cidade não muda quem você é. Mudar de emprego não muda quem você é. Mudar de empreendimento não muda quem você é. Mudar de igreja não muda quem você é. Mudar o lugar, o território ou a situação não vai mudar seu coração, irmão. Esse coração vai te seguir para onde você for. Eu vejo pessoas fugindo do tratamento de Deus. Eu vejo pessoas tentando correr do tratamento de Deus. Que é quando às vezes Deus quer que você pare e enfrente o problema, seja tratado, seja curado, seja restaurado. E hoje está tão fácil, né, irmão? Tão fácil. Um dia chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, vem cá, eu vou contar minha história para o senhor.
eu estou vindo aqui para a igreja, mas eu quero que o senhor conheça a minha história. E aí eu falei, pode contar, irmã. Contou. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Beleza, você contou, te ouvi. Mas essa é a tua história. É a tua versão. Só Deus sabe o que realmente aconteceu. Eu estou ouvindo o que você está falando. Eu estou ouvindo a tua interpretação das coisas. Eu estou ouvindo a tua visão sobre as coisas da sua vida. Vamos fazer o seguinte. Continua vindo à igreja, congrega, deixa Deus trabalhar. Seja muito bem-vindo. Mas não me pede para falar se você está certo ou errado, porque eu só conheço a tua parte, e a tua parte é a tua visão sobre as coisas. Ele ficou chateado comigo, mas essa é a verdade, irmão. Na vida a gente vai construindo certos relatórios, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente quer alcançar ou viver, a gente omite, ou a gente coloca, ou a gente floreia um pouquinho mais, ou a gente faz de tudo para que as pessoas olhem e aí nos deem razão nas decisões que nós tomamos, por mais que a gente saiba que não, estava errado. Era mais fácil ter falado, eu não consegui suportar, eu não tive estrutura, eu não tive fé. Se humilhar na presença de Deus e pedir para que no próximo teste você tenha mais fé, você tenha mais obediência. Mas a gente vai justificando, sabe, irmão? E aí a gente vai criando essa ilusão. O que quer que você tenha sido antes, você vai continuar sendo onde você for, é questão de tempo. Onde você estiver é questão de tempo. Todos nós sentimos a necessidade de mudar as coisas quando a gente encontra problema. Problema é uma coisa que a gente detesta, a gente não quer passar por eles, não quer enfrentar eles, e a gente tem a tendência de tentar contornar ou tentar mudar. Às vezes a gente quer um novo cônjuge, ou então quer ficar sozinho, não quero mais ninguém, quero começar do zero. Às vezes a gente olha bem e fala, meu Deus do céu, eu preciso mudar desse emprego, eu preciso sair daqui, esse lugar está me estressando, esse lugar está acabando comigo. Ou às vezes a gente fala, nossa, essa casa aqui, eu não aguento mais essa casa, está terrível. Ou às vezes a igreja mesmo, a gente fala, nossa, a igreja não estou me sentindo bem, não sei se é o pastor, não sei se é a igreja. E a gente começa a pensar que se a gente pudesse começar do zero, as coisas iriam melhorar, e às vezes é verdade. Porque afinal de contas a vida está numa constante mudança, mas a mudança pode ser uma desculpa para não encarar os problemas da vida de frente, irmão. Fugir dos nossos problemas raramente melhora. Você pode tomar remédio e dormir o dia inteiro, a noite inteira, e quando você vai acordar, vai ser você que você vai se enxergar no espelho. E aí, se você não aprender a lidar com isso, você não vive mais, irmão. E a gente tem visto exatamente esse tipo de comportamento das pessoas. As pessoas simplesmente, elas se acovardaram de uma tal maneira, que quando não funciona a oração do Deus me livre, Deus me liberta, Deus me guarda, e Deus fala, não, eu quero que você passe por isso, eu quero que você enfrente isso, eu quero que você cresça. Aí a gente fala, não, eu não tenho estrutura para isso, eu não aguento isso. Elimeleque pensou que iria para Moabe, ficaria lá até a fome passar, e depois ele voltaria para casa. Ele fez um plano. Olha, eu vou para lá, eu fico por um tempo, a hora que terminar esse período aqui complicado, difícil, eu volto para casa. Mas agora tem 3 túmulos em Moabe, e é lá que ele está enterrado junto com seus 2 filhos. A decisão errada fez com que ele nunca mais voltasse para casa. Elimeleque perdeu a vida enquanto buscava um meio de vida, e ele encontrou um túmulo quando ele buscava um lar. Quantas decisões a gente toma, irmão? Quanto a gente sofre por não permanecer, perseverar, enfrentar o problema, enfrentar a luta. Quanto a gente sofre porque eu tenho certeza. A Bíblia diz que o choro pode durar toda uma noite, e essa noite pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não sei. Mas a Bíblia diz que lá no final a alegria virá pela manhã. Deus não pôs prazo. Deus não disse que a tua luta vai durar uma semana, que ela vai durar um mês, ou que vai durar um ano, ou que vai durar 2, não, Ele não disse. Ele só disse que se você permanecer no final, a alegria virá pela manhã. Eu vou te falar uma coisa por experiência, irmão. Quando você está na prova e você lida com isso de frente,
Você não foge, não busca, por mais que você tenha seus motivos. Logo depois da sua obediência, da sua permanência, da sua perseverança por temor a Deus, Deus começa a trabalhar. E existe um princípio bíblico de que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E aí quando Deus restaura um relacionamento, se esse relacionamento passou, foi provado pelo fogo, a gente já sabe onde errou, e eu não quero errar mais. Eu mudo a minha maneira de lidar com o outro, eu mudo a minha maneira de tratar com o outro, eu mudo a minha maneira de lidar com os meus filhos, porque agora eu tenho mais sabedoria. Foi ruim, nós sofremos, não queremos passar mais por isso. Eu precisei mudar, você precisou mudar, eu precisei desenvolver certas características em mim, você precisou. Isso significa que ninguém sai da luta em Deus da mesma maneira, irmão. Quando a gente sai de uma luta em Deus, a gente sai mais que vencedor. A gente sai mudado, amadurecido, transformado. Você pode usar a palavra calejado se quiser, mas a gente sai diferente. E hoje Deus está dizendo exatamente isso para mim e para você. Cuidado. Cuidado, porque o mundo vai bater palma para as razões que você tiver. O mundo vai dizer para você: é isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo, você tem que encarar isso mesmo. E Deus falando: eu não quero que você ande por aí, eu não quero, eu te resgatei daí, agora você está andando por aí de novo. Eu não quero você fazendo determinadas coisas, porque foram essas coisas que te derrubaram. Eu não quero você fazendo isso. Ai, mas eu gosto. Ah, mas é o que eu sei fazer. E Deus falando: pode ser o que você gosta, pode ser o que você quer fazer, mas eu não quero que você faça isso agora. E às vezes a gente não entende, sabe, irmão? Porque no começo parece que está dando tudo certo. No começo parece que está dando tudo beleza, está tudo jóia. Gente nos apoiando, nos incentivando, às vezes dentro da própria casa. Alguém disse que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. E isso é verdade, irmão. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. O que adianta você dizer que venceu na vida? Perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu seu lar. O que adianta dizer: olha, deu tudo certo, Deus pôs a mão? Não, irmão, Deus não pôs a mão. Deus não queria tirar a tua família. Deus não queria que você perdesse a tua família. Mas às vezes, aí vem a vontade de crescer, a ganância exagerada. Aí às vezes vem tantas situações na vida que a gente vai vendo. E eu vejo pessoas, eu disse que de manhã eu estou com o coração muito entristecido com algumas coisas, sabe, irmão? Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Quando Deus abençoa, é para ser abençoado, é para a glória dEle. E eu vejo pessoas que aí começaram a caminhar, começaram a prosperar e de repente perderam a família. Se desfez os lares, desfez os casamentos, prosperaram. Mas prosperaram aos olhos dos homens. Mas Deus olha e fala: eu te coloquei como ministro dessa família. Ele olha para a mulher e fala: eu te coloquei como mulher que vai edificar a vida desse homem. As mulheres que estão aqui, presta atenção nisso. Vocês têm uma missão muito grande, que é edificar a vida dos seus maridos. Vocês têm que pedir muita sabedoria para edificar a vida desses homens. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Significa que ela vai edificar a vida do seu marido. Vai ajudar ele a se transformar num homem melhor, mais capacitado, com qualidades diferenciadas. Já não é aquele homem prático, seco mais. Você vai ensinar ele o trato com as coisas, a medida com as coisas. Ai, pastor, não adianta, meu marido é um cavalo. Obedece. Continua fazendo o que você tem que fazer. Seja mulher que dá o conselho mesmo que ele não escute. Seja mulher que fale mesmo que ele não queira ouvir. Fale. Eu estou dizendo, sabe por quê, irmão? Porque existem mulheres que às vezes se fecham com tanto medo de falar, que amanhã esse homem vai chegar e dizer para ela: por que você não me falou? Por que você não me disse que era assim que você queria? Por que você não falou que era assim que você queria que eu mudasse?
Por que você não disse que esse meu jeito te magoava, te machucava? Então, irmão, presta atenção. Presta atenção. Para a gente poder lidar com algumas coisas. A terceira lição: os tempos difíceis nos preparam para uma grande obra de graça de Deus. Será que a mão de Deus está agindo por meio desses eventos aparentemente aleatórios? Coisas que a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso. Pastor, não é assim não, pastor. Deus não está atrás de tudo não. Não, isso aí é Ele que está escolhendo, é ela que está escolhendo, é o ser humano que está fazendo. Não, Deus não está envolvido em tudo não. Será, irmão? Será? Será? Hoje o Fernando sabe que Deus não converteu o Anderson por acaso, né? Deus começou lá atrás a preparar uma obra que Ele iria fazer lá na frente, quando nem se sonhava sobre isso. Será? Será que nesses detalhes da vida existem alguma área? Não se esqueça nunca, pode ser que não seja a vontade soberana, ou seja, aquilo que Deus quer que aconteça, mas mesmo que seja permissiva, está sob o controle e a supervisão de Deus. Deus só está permitindo porque Ele quer tirar algum proveito e tem algum propósito em tudo aquilo. Mas a gente pegou essa mania de dizer, não, tudo é Deus agora, tudo é Deus agora, tudo é Deus. Irmão, o Deus que nós servimos tem a supervisão sobre tudo na nossa vida, sobre cada detalhe da nossa vida, sobre cada escolha da nossa vida. Quem levantou juízes? Deus. Quem enviou a fome? Deus. Quem permitiu que eles fossem para Moabe? Deus. Quem decretou que os 3 homens da família deveriam morrer ali naquela cidade? Deus. Até onde a gente sabe, Deus nunca fala diretamente com Elimeleque, mas Deus é a mão invisível por trás dos eventos que estão acontecendo, independente do que você diga sobre a tua vida. Nunca se esqueça que Deus supervisiona cada detalhe, cada coisinha, nada escapa à atenção de Deus, até o que você acha que Deus não está fazendo, ou que Deus não está trabalhando. Quando a família deixou Belém, haviam 4 pessoas, 3 homens e uma mulher: Elimeleque, Noemi, Malô e Quilion. Mas agora Noemi havia sepultado os 3 homens da família, e sobrou as 2 noras viúvas. Agora ela olhava e falava, agora eu estou com essas 2 noras aqui viúvas. E quando ela começa a discutir essa situação com Orfa e Ruth, Noemi declara que Deus havia voltado a mão contra ela. Ruth capítulo 1, versículo 3, lá no final ela diz, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Em que sentido? Será que ela está preparada para uma grande obra de graça? Agora presta atenção, irmão. Não julga o que Deus quer fazer na tua vida pelo hoje nem pelo amanhã. Deus talvez esteja costurando, esteja preparando uma grande obra, uma grande bênção na sua vida, que talvez você vai enxergar isso realmente daqui 5, 10, 15 anos. Mas comece a entender algumas coisas. Comece a entender o processo de Deus. Essa semana eu sentava para conversar com a Lívia, e a Tânia estava ali na mesa, a gente estava almoçando, e eu gosto muito de conversar na hora do almoço. A Tânia detesta. Não, hora de almoço não é hora de briga não, pelo amor de Deus. Eu falo, não estou brigando, eu estou conversando. E aí eu falei, Lívia, como é que está a sua leitura da Bíblia? Eu vou fazer. Não, Lívia, não é eu vou fazer não, filha, você não está fazendo. Aí eu falei, olha, eu e a sua mãe, nós somos muito tementes a Deus. Eu sou muito apaixonado por Jesus, literalmente, e ela também. E você, Lívia, você tem uma dúvida muito grande, sempre você me pergunta que você não sabe se vai para o céu. Eu vou te explicar uma coisa: o diabo não leva ninguém para o inferno, e Deus também não leva ninguém para o céu. A grande questão é que tanto Deus quanto o diabo apontam o caminho, eles mostram a direção, e você dá os passos. Eu falei, existem coisas na vida que você já não está contando nem para mim nem para sua mãe, e todo pai e mãe sabe disso. Chega um momento da vida que os filhos não falam tudo para a gente, e chega um momento na vida que lá fora no mundo, seja na escola, seja nas amizades, onde for,
O diabo vai usar alguém para apresentar um caminho alternativo para os nossos filhos. Um caminho que parece legal, um caminho que todo mundo está indo, um caminho que parece top, que parece 10. E eu falava, Lívia, nessa hora, se você estiver lendo a palavra de Deus, vai soar um alarme dentro de você. Porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar algumas coisas que você leu, e você vai pensar, não está de acordo com a palavra de Deus. Não posso fazer. E é decisões que você vai tomar, e eu e a sua mãe nem vamos estar sabendo. Mas se você não lê a palavra de Deus, o único caminho que o diabo te mostrar, o único caminho que ele te apresentar, você vai achar que ele é o certo, que ele é o correto. Porque você não tem você não tem outra balança, você não tem um outro peso, você não tem como aferir aquele caminho, e você vai entrar por aquele caminho, porque literalmente você vai achar que aquele é o caminho certo. E por isso, Lívia, se depender de mim, eu vou brigar com você todos os dias. E não me vem com essa história de, fazer as coisas obrigado é muito triste. Não tem problema não, lê obrigada. Porque à medida que você lê, aquilo vai ficar gravado. E no momento que for necessário, o Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você já leu, mesmo que tenha sido obrigado a ler. Então eu vou brigar com você todos os dias. Eu vou te cobrar todos os dias. E vai ser todo dia. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei que lá na frente, a única coisa que vai poder mexer com ela, quando o diabo oferecer um outro caminho para ela, é a palavra de Deus, como o salmista diz no Salmo 119, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Siga o conselho do pastor, briga com os teus filhos. Não tem problema não, obriga a ler sim. Pode fazer o maior barraco sim, não tem problema. Vão ler obrigados, vão ler chateados, vão ler resmungando, mas estarão gravando. Vai estar gravado lá dentro. E de repente, na hora que for preciso, o Espírito Santo traz. Isso tudo porque lá no final existe um plano e um propósito de Deus. E a gente precisa entender que existe um plano e um propósito maligno também. E às vezes a gente acaba se pensando sobre isso, irmão. Como é que Noemi como é que poderia ter alguma coisa, dar alguma coisa boa depois daquilo, 10 anos e agora uma desgraça, perde o marido, perde os 2 filhos, agora está lá com as 2 noras viúvas. Isso tudo porque ela está numa cidade onde não deveria estar, separada do seu povo, do povo de Deus, enfrentando as consequências de uma decisão que o marido havia tomado, que aparentemente podia fazer sentido. Agora, uma mulher idosa, principalmente naquela sociedade da época, como é que ela iria viver, irmão? Não é igual hoje não, que a mulher é independente, ela bate numa porta, ela arruma um emprego. Ali não era assim. Como é que ela ia fazer 3 mulheres agora? Como fazer? Noemi, presa em Moabe, uma viúva sem esperança de ter outro filho, já estava muito velha para isso, com 2 viúvas mais jovens ao seu lado, e essas 2 mulheres mais jovens não são judias, mas moabitas. E aí Noemi olha e fala, não, agora não tem futuro, e elas também não têm futuro se ficarem comigo. O nosso desafio quando a gente lê o livro de Ruth, às vezes é porque a gente já leu, aqueles que já leram a Bíblia, a gente sabe como termina. Mas se a gente estivesse vivendo a história como você está vivendo a tua história, o desafio é a gente começar, pela fé, começar a imaginar como termina, irmão. A gente enfrenta o mesmo problema, por exemplo, quando lê sobre José em Gênesis. Quanto que José sabia sobre o final da sua história, quando seus irmãos jogaram ele naquela cisterna? Sabe o que ele sabia do futuro? Nada, 0. Porque ele sabia que os irmãos tinham jogado ele lá, só porque tinha tido um sonho. Mas do futuro ele não sabia nada, ele sabia 0. Aí depois passa uma caravana de mercadores, vendem ele para esses mercadores, eles levam para o Egito, vendem lá na casa de Potifar, e lá a mulher, ela tenta seduzir José, José não aceita, e aí ela conta para o marido pega ele e joga na cadeia. Lá na cadeia ele encontra, ele decifra uns sonhos, e a pessoa fala assim, olha José, quando eu sair daqui eu vou lembrar de você, mas se passaram mais de 2 anos e não lembrou. Imagina o José ali, o que ele sabia do futuro naquela cadeia, irmão? Nada, 0. Nós gostamos de repetir, quando lá no final José diz, vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem.
Como se isso explicasse por que José resistiu nos momentos difíceis, mas José não tinha conhecimento prévio de que um dia ele, escravo, se tornaria o segundo em poder no Egito. Ele não sabia. Quando me perguntam se Deus tem um projeto para a minha vida, pastor, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um projeto para a minha vida, eu respondo, tem. Só que só tem um original. Deus escreveu, trancou numa gaveta no segundo andar da administração celestial. E por mais que você queira, eu não conheço nenhuma maneira de você conseguir uma cópia disso. A gente não é avisado com antecedência sobre o que o amanhã trará. Não, irmão, isso vale para mim, para você, para os ricos, pobres, jovens, velhos, cristãos novos, crentes maduros, adolescentes, jovens. Sabe o que eu quero dizer para você? A vida acontece um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Todos vamos embora para casa hoje. Será que todos amanheceremos e acordaremos amanhã? Todos nós iremos dormir com os nossos familiares. Será que nós ou eles acordarão amanhã? Isso pertence a Deus. A gente sofre por causa desse amanhã, a gente chora por causa desse amanhã, a gente deixa de viver o hoje, a obra que Deus está fazendo hoje, por causa de um amanhã, que a gente não sabe como ele vai ser. Aí a gente fica nervoso hoje, bravo hoje, a gente fica estressado hoje, porque tem conta amanhã, porque tem isso depois, e a gente não sabe como vai ser. Viva o dia, viva a vida conforme ela vai se apresentando para você. Curta, viva esse dia, ame, sirva a Deus com toda a intensidade, viva para a glória de Deus hoje. Amanhã você não sabe. Fazer planos nós podemos, mas quem confirma os planos ou não é Deus. Quem carimba se eles vão acontecer ou não é Deus. Noemi ainda acredita em Deus, mesmo numa terra estrangeira, separada do seu próprio povo. Se ela está amargurada com o Senhor, mas ela não se afastou. Ela é uma crente ferida, coração partido pelo que ela perdeu, pelo que ela passou. E se nós, de uma maneira muito insensível, e a gente é assim, sabe, irmão, a gente tem uma mania de falar que as pessoas receberam o que elas mereciam. A gente tem uma mania de falar, olha, está colhendo o que plantou, merecia isso mesmo, olha lá atrás, fez um monte de coisa e esqueceu. A gente simplesmente está mostrando que a gente conhece muito pouco do coração de Deus. Deus é rico em graça, em misericórdia, os depósitos de Deus são enormes, cheinhos de perdão, de graça e de amor. Deus não desistiu de Noemi. Não importa o que ela pense a respeito daquele momento, daquela situação, tudo ruim, tudo errado. Mas Deus tem grandes planos que estão prestes a se concretizar. Mal sabe ela, mal sabe Noemi, que um dia ela carregaria no colo um bebê que seria avô do rei Davi. Muito menos ela imagina que a sua nora, Ruth, entraria na linhagem do Messias. A sua tristeza se transformaria em alegria, e ela descobrirá que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia. Tudo isso ainda está por acontecer. Você está sofrendo, porque você não entendeu ainda que Deus tem planos maravilhosos para você. E não depende da situação de hoje. A situação de hoje não determina o plano que Deus tem para você. A situação de hoje não quer dizer que você perdeu, que está perdido, que a tua família perdeu. Não, irmão, não. Havia um músico, tecladista, e um dia ele foi fazer uma apresentação. E aí a tecla Fá estava quebrada. Ele descobriu isso na hora que ele ia tocar. Ele falou, tudo bem, aqui eu ainda dou um jeito. Mas aí ele foi olhar, já não estava só a Fá, já tinha mais a nota Ré. E aquele músico
muito experiente. Ele improvisou, e ele tocou uma linda harmonia. E sabe o que eu quero dizer para você com essa analogia, irmão? Que ao longo da jornada da nossa vida, a vida às vezes pode parecer que algumas teclas estão quebradas. Não dá para tocar uma música bonita, uma música legal. Talvez seja a tecla da felicidade que parou de funcionar. Talvez seja a tecla da fé que parou de funcionar. Talvez seja a tecla da saúde. Poxa, está ruim. Olha, cada dia um problema, cada dia uma situação. Talvez seja a tecla da questão financeira ou da questão emocional que esteja falhando. Aí você olha e fala, gente, a melodia que eu queria viver, queria tocar, não vou poder porque está faltando essas teclas, está faltando as notas essenciais. E é nesse momento que a gente se sente sem esperança, não tem saída, não tem jeito, não tem solução. Como se a música da nossa vida tivesse chegado ao fim, como se os sonhos tivessem chegado ao fim, como os projetos tivessem chegado ao fim. Mas a gente se esquece que Deus é um maestro, Deus é um regente, Deus é um músico supremo. Ele não precisa de um teclado perfeito para criar uma obra-prima, Ele não precisa. Deus pode pegar as teclas quebradas da nossa dor, da nossa perda, das nossas más decisões, e Ele pode usar as que restam para tocar uma linda melodia para a nossa vida. E talvez não seja a música que a gente sonhou, não seja a música que a gente planejou, mas com certeza vai ser uma música bela, significativa, que a gente jamais poderia imaginar. Sabe, irmão, eu vou falar outra vez. Homens e mulheres, preste atenção na responsabilidade que tem. Preste atenção na responsabilidade que tem. Porque a partir do momento que a gente resolveu tocar uma música juntos, a gente acha que o instrumento, o piano, deveria estar afinadinho para tocar 4 mãos. E a gente vai descobrir que existem teclas quebradas, sim. E às vezes a gente vai desanimar, porque não vai dar para tocar 4 mãos. A gente vai desanimar, e aí é aquela hora de dizer, olha, eu creio num Deus que pode ter a nota quebrada que for, mas Ele é tremendo demais para escrever uma linda música usando as nossas mãos. Então, homens e mulheres, prestem atenção nisso. Cuidado com as decisões no oba-oba, cuidado com as decisões do não tem jeito, tem que ser assim, toma cuidado. Ah, tal coisa está dando certo, por que não? Eu também fiz assim, mas não deu certo. Não desista da sua música. Entregue esse teclado nas mãos de Deus, do grande artista, porque Ele pode criar a mais bela canção a partir dessas suas notas, mesmo que pareça estar faltando. E eu vou parar a história aqui, que a gente ainda vai ministrar alguns domingos, e vamos nos contentar com o pensamento de que servimos a um Deus que pode pegar o pior, e no pior momento da nossa vida, e transformar no melhor. Mas eu não sei se vai ser amanhã, porque esse é o tipo de Deus que Ele é. Hoje de manhã teve um irmão aqui, Fernando teve aí de manhã no culto. Esse irmão, eu lembro dele quando ele era cobrador de ônibus, há muitos anos atrás. Hoje ele anda puxando um carrinho de sucata, de reciclados na rua. Às vezes ele mal consegue empurrar esse carrinho de tão pesado que está. Ele estava aqui hoje de manhã. Eu fiquei muito emocionado, sabe por quê, irmão? Porque Deus ainda usa pessoas que aparentemente parece que nada deu certo na vida, mas que permaneceram fiéis a Deus. Que talvez não tenham um grande testemunho para chegar na frente de uma igreja e falar, olha, eu não tinha nada, agora eu tenho isso. Não, pelo contrário. Eu falava que o que ele tem nos envergonha, porque ele pode ter perdido tudo, até os sonhos que ele tinha, mas permaneceu fiel na presença de Deus. E nós, por muito menos, choramos, desistimos, baqueamos. E eu tive que ver o Senhor descendo lágrima pelos olhos,
Porque ele nunca deve ter imaginado que esse seria o maior testemunho da vida dele. É o único? Não. Não é, irmão. Mas nos confronta, sabe? Até onde vai a nossa fidelidade? Até onde vai a nossa obediência? Até onde, irmão? Terminando essa palavra, dê tempo para Deus trabalhar. Não marque tempo para Deus. Não marca tempo para Deus, simplesmente não desista. Quanto tempo Deus vai levar para fazer uma obra? Não sei. Foram 30 e... Eu tenho 29 anos, o Espírito Santo levou 30 e poucos anos para encontrar um espaço no meu coração, irmão. Passei por 2 casamentos para agora aprender o que é ser, além de um homem de Deus, um marido segundo o coração de Deus. Dê tempo para Deus trabalhar, irmão. A maior obra que Deus está fazendo é você. A maior obra, a obra-prima de Deus não é a casa, não é o carro, é você. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.